O poder do perdão. E o pessoal da mídia está caprichando. Olha só que arte linda que eles fizeram aí, gente. Os caras não estão para brincadeira, não. São profissionais. Essa aí dá até para fazer uma camiseta, hein? Top. Fala em camiseta, o Carioca não veio, foi pescar a tainha? Ah, meu Deus. A Maria vai sentar para ouvir Jesus e a Marta ficou para fazer a tainhada hoje. Tem que ter as duas, né? Não dá para ter só Maria. Achou? Mateus 9, a partir do versículo 9. Eu vou te incentivar durante o mês a sempre trazer Bíblia. Pastor, meu negócio é hi-fi, meu negócio é online, meu negócio é na smart. Não tem problema, mas desde que você anote aí no seu bloco de notas aí, porque você vai precisar chegar em casa e reler, ler novamente e estudar de novo, porque só assim você vai obter a fé saudável. Se você só vir aqui dizer amém e voltar para casa e não abrir a tua Bíblia, eu garanto para você que o resultado não vai ser o esperado. Não escutei um amém. Amém. Vamos lá. Poder do perdão. Mateus 9, verso 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus. Se você ler essa mesma história em Marcos, no capítulo 2, e Lucas, no capítulo 5, você vai ver que lá ele chama Mateus de Levi, mas é o mesmo camarada, o mesmo publicano, o mesmo cobrador de imposto. Sentado na coletoria, ou seja, o lugar aonde ele coletava os impostos dos judeus, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos, ou seja, outros cobradores de impostos como ele, e pecadores. De repente a sua Bíblia está a versão má fama. Alguém tem essa versão? É a mesma coisa. Vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Amém. Feche os teus olhos. Pai de amor e nosso Deus de bondade, muita gratidão no nosso coração por essa manhã de domingo, aonde nós podemos congregar, podemos reunir em família para cultuar, para louvar, para adorar, para entregar o nosso sacrifício de louvor e adoração ao nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. E que nesse momento o Teu Espírito traga a revelação do verdadeiro significado, o entendimento do verdadeiro perdão, e que nós sejamos beneficiados pelo poder do perdão de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas. Pai, que esse mês de junho o Senhor abra os olhos do nosso coração e nos traga o entendimento, a clareza, a revelação do perdão de Deus sobre as nossas vidas e o poder do perdão ao nosso próximo. Pai, que sejamos ministros da nova aliança,
o ministério da reconciliação. E que esse mês seja um mês de transformação sobre as nossas vidas, Pai. A mesma manifestação da glória de Deus que Jesus realizou lá naquele casamento em Caná da Galileia, mais de 2000 anos atrás, transformando aquela água em vinho. Que o Senhor venha transformar o nosso coração, para sermos mais semelhantes a Ti e frutificarmos, e esses frutos permanecerem para sempre. Esse é o nosso desejo, pedindo que o Senhor possa falar conosco através da Sagrada Escritura nessa manhã, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir essa palavra de Jesus Cristo. Assim, nós te pedimos e te agradecemos no poderoso nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Jesus. Amém, queridos. O poder do perdão. De repente você ficou na expectativa de apenas dar uma revisada e uma renovada no sentimento de você perdoar aqueles que pecaram contra você. Mas quando nós olhamos para Cristo, não tem como nós não olharmos para a cruz. Paulo diz, olha, o Cristo que eu prego é o Cristo crucificado. E quando nós olhamos para a cruz, nós vemos uma madeira vertical e uma horizontal. A vertical é o nosso relacionamento com o próprio Senhor, o nosso Deus. E a horizontal, obviamente, é o nosso relacionamento com o nosso próximo. Mas para que eu possa desenvolver um relacionamento saudável com o meu próximo e viver o novo mandamento que Cristo deixou para nós depois do seu sacrifício e da nova aliança, ele disse, olha, o novo mandamento que vos dou, que vocês possam amar o próximo. Não. Isso, muito bem. Moisés estabeleceu que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Essa era a antiga aliança, a lei mosaica. Mas Jesus estabeleceu uma nova aliança, onde ele disse, amem o seu próximo como eu vos amei. Mudou. Então, para que eu possa amar o meu próximo como Cristo me amou, gente, primeiro, o meu relacionamento com Ele precisa estar saudável. Se eu não estiver com o meu relacionamento legal com o Senhor, vai ser praticamente impossível eu estar de bem com o meu próximo. Seja a minha esposa, seja a minha sogra, seja a minha mãe, seja os meus irmãos, seja o meu vizinho, qualquer um. Então, antes que a gente possa aprender um pouco sobre o nosso relacionamento interpessoal com o próximo, eu preciso aprender e ter um fundamento do meu relacionamento com Deus. E aí esse texto e essa passagem que a gente encontra nos 3 evangelhos, né? Só João não cita o chamamento de Mateus, o publicano, mas Mateus fala, Marcos fala e Lucas fala. Aonde Jesus passando, não sei se você já viu essa cena no The Chosen, né? E aí, Mateus está lá dentro da coletoria, e de repente Jesus passa com a sua gangue e fala, Mateus, bora, vem. E aí Mateus, deixando tudo, começa a seguir o Senhor Jesus. E é algo muito parecido que nós lemos aqui, aonde Jesus vai para a casa de Mateus, Mateus dá um banquete, porque ele tinha muita grana, ele tinha muito dinheiro, ele era corrupto, como a maioria, praticamente todos os coletores de impostos, que eram odiados pelos judeus, tidos como traidores do seu próprio povo, da sua própria pátria, aonde eles tinham que pegar impostos dos próprios judeus e dar para Roma, para o Império Romano. E eles tinham um acordo com o Império Romano que eles próprios poderiam tirar uma fatia para eles. Ó, a gente quer 15%, depois se tu quiser tirar mais 15% do judeu, tu pode tirar e fica para ti. Então, é clara a percepção do ódio que os judeus tinham dos publicanos. Eles não se davam, a família não se dava, eles não poderiam sair direito na rua, eles eram
rejeitados pelo seu próprio povo. Então eles não tinham relacionamento, a não ser entre eles. E aí Mateus dá um banquete, Jesus vai para a mesa com os seus discípulos, e ali o texto vai dizer que além dos cobradores de impostos, além dos corruptos, além dos ladrões, haviam outros pecadores, ou seja, prostitutas, homens e mulheres de má fama que não tinham uma vida social normal, moral, junto com a sociedade judaica. Por isso o escândalo dos religiosos que passaram, viram a festa, barulho, risada, enfim, e de repente, questionaram os discípulos, os judeus, e vem cá, por que o teu mestre, por que Jesus está comendo, está à mesa, está compactuando com esses pecadores aí, cara, vocês estão loucos? E Jesus escuta, Jesus tinha uma audição que era fora do comum. Ele falou, o que vocês estão falando aí? Então, já que vocês gostam de estudar tanto a Torá, já que vocês gostam de estudar tanto a Bíblia, leiam o que o profeta Oséias falou lá em Oséias capítulo 6, verso 6. Volta para nós, Frank. Jesus cita um versículo para eles, que é exatamente esse de Oséias 6, 6. Pois misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O que era o holocausto? Era o sacrifício de animais. Olha o que Jesus está falando para os religiosos. Aprendam a conhecer a Deus. Porque Deus quer amor, Deus quer bondade, Deus quer misericórdia, Deus quer perdão, Deus não quer que vocês estejam sacrificando. E hoje parece que a religiosidade que habita dentro das quatro paredes da igreja de Cristo prefere que a igreja seja um museu de heróis da fé do que um lugar de hospital para pecador. Eu vejo o Clégio hoje aqui tocando, bonito, carecão, bem vestido. Mas alguns meses atrás eu trombei com ele aqui na Gramal, ele atribulado, espírito, cheirando a cigarro, meio perdido, mas querendo voltar para Jesus e ali, ansioso, falando pelos cotovelos, eu na minha paciência, calma, não, mano, pode crer, pois é, tá. E eu com outro compromisso doido para cantar pneu, mas ali ele foi, saiu do carro ainda, lembra? E debruçou na minha janela e papapai, pipipi, pupupu. Mano, é isso aí. Passa lá, mano, vai lá, tem culto lá na Ohana, vai lá ver qual que é, mede a febre lá e tal. Aí tu vê, tá quantos meses já sem fumar cigarro? 5 meses. Não precisa mais chupar a balinha house para tirar o cheirinho da caatinga do cigarro, né? Quanto tempo mais sem baseado? 2 dias. Não foi a religião que trouxe esse novo tempo para o Clégio, foi o relacionamento dele com Jesus. Eu me lembro quando eu fui pastor, uma época na Lagoa da Conceição, lá geralmente é muito pouca igreja que tem por lá, mas uma época eu fui pastor lá, e tinha um casal que estava meio barro, meio tijolo, enfim, o rapaz tinha problema de alcoolismo, e eles estavam engajados para ajudar, a trabalhar, a servir na igreja, e eu botei eles na escala da recepção da portaria, e de vez em quando ele era meio ruivinho, assim, parecia Davi, cheio de sardinha. Quando ele chegava um camarão vermelho encardido, eu digo, pronto, já chegou, chegando. Eu digo, pelo menos chupa um house aí, cara. Mas eu deixava ele na recepção, bicho. Mesmo com a marofinha da cachaça, era o que melhor recebia o povo. Oi, irmão, seja bem-vindo. Eu fui, seu miserável. Se eu excluísse ele, de repente hoje ele não estava com o casamento dele restaurado, não está dando ele a esposa
firmes com Jesus na igreja, estão ministrando curso de casais para outros, porque a marca da restauração está no casamento deles. Aí Jesus fala para os fariseus: vocês precisam entender que eu não vim para os sãos, não vim para os saudáveis, eu não vim para os Mr. Universo. Você já viu aquela rapaziada que, os Mr. Universo, igual o Schwarzenegger era da época dele, que era da minha época, né? Saradão, bombadão. A gente tem esse estereótipo de crente. Não, eu quero ser super crente, eu quero ser um cara dos montes, eu quero ser um cara do jejum, eu quero ser um cara que paga o preço, que Jesus olha para mim e vai ver o Mr. Universo. Mas esse tipo de estereótipo não se senta à mesa com Jesus, porque eles se acham tão mais. Fala: Jesus, tu é frangote, não dá para andar contigo não. E esse tipo de mensagem você não ouve mais nas igrejas. Porque a mensagem tem sido motivacional. Você vai, você faz, você tem, você faz, você... E onde é que está Cristo nessa história? Por que evangelho significa boa notícia e não uma má notícia? Você já parou para pensar nisso? A questão fundamental do que a forma do evangelho de Cristo é chamada boa notícia, não é porque Deus é um juiz justo e que retribui os bons e pune os maus, os pecadores, mas exatamente que ele torna o pecador justo, ele atribui a justiça ao pecador por meio do seu amor e da sua graça manifestada por meio de Cristo na cruz. Isso é loucura para o mundo. Os teólogos vão chamar isso de justificação pela fé. Nós somos justificados não por obras. Às vezes a gente fala: o cara ali é justo, né? Ele paga o imposto, ele é fiel à mulher, ele é um cara que não passa os 80 km por hora na BR, é um cara que não passa o sinal vermelho, o cara é justo, o cara é correto. Mas para Deus, justo é aquele que confia e aceita o amor de Deus por sua vida. Por isso que a gente é justo, não porque eu sou correto na minha moralidade, mas porque eu creio no Filho de Deus. E isso me torna justo. Então, se para os teólogos a nomenclatura é essa, a justificação pela fé mediante a graça, para nós significa, de uma forma mais simples, o inexplicável amor de Deus. Não tem como a gente explicar. Como é que Jesus chama aquele cara podre, corrupto, imoral, vai fazer um churrasco na laje da casa dele com pagode, com prostituta, com mais gente corrupta, como se fosse aquela rapaziada de Brasília. Imagine se fosse nos dias de hoje. Nós ia ser igual aos fariseus, gente. Falei: pô, Jesus, o que está fazendo aí, Jesus? Como diz o paulista: porra, meu, não estou entendendo. Vamos ser sinceros, gente. Não ia ser isso? Mas o único posicionamento inflexível de Deus com relação a nós, seres humanos, é um só. Ele nos ama e ponto final. Ele não negocia o grande amor com que Ele nos amou. E eu preciso crer, e eu preciso receber, eu preciso aceitar que eu sou aceito por Ele mesmo com as minhas limitações e deficiências. João 3, 16 e 17. Famoso, né? João 3, 16 e 17. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho,
para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí nesses dias de caos, sempre tem os profetas do caos. Não, Deus está pesando a mão no Rio Grande do Sul. É um povo promíscuo, é um povo idólatra, é um povo que mexe com o ocultismo. Deus está lá castigando eles. Aleluia. Ué, qual é a diferença do pecado do gaúcho de comer carne demais e o nosso pecado de comer tainha demais? Tem diferença? Não tem. Romanos 3, 22 ao 26. Romanos capítulo 3, 22 ao 26. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, que têm fé. Porque não há distinção, pois todos, quando Paulo fala todos, todos, pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo, e o quê? E justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, Deus é justo, perfeito, santo, sim ou não? Sim. Nós somos pecadores, imperfeitos e injustos. Aí Deus, por sua graça, amor, sacrifica o Filho dele, Jesus, no nosso lugar, para que através da nossa fé nele, nós nos tornássemos agora pecadores justificados. Pecadores aceitos, pecadores abençoados. Aí se você vê todas as cartas de Paulo, ele vai chamar a galera da igreja de santos. E não começa a dizer, se você pegar a história da igreja de Coríntios, era uma bagunça, gente, uma carnalidade, tinha cachaceiro, tinha maconheiro, tinha adulto, era uma bagunça dentro da igreja. Parecia um carnaval. Aí Paulo escrevia para eles trazendo umas orientações e dizia, aos santos. Mas como pode ele ser santo? Como é que pode eles serem aceitos? Você e eu somos aceitos. Você é aceito pelo que é maior do que você. Mesmo que você ainda não conheça o nome dele, mesmo que você ainda não conheça a Deus, de repente você vai conhecê-lo daqui a alguns dias, semanas, meses. Não tenta fazer nada para agradar ele, não tenta você pagar preço, sacrificar, ele não quer nada que você faça absolutamente nada, não precisa buscar nada, apenas aceite que você é aceito por ele. Do jeito que tu é, com as tuas manias, com os teus defeitos, com os teus pecadinhos, com os teus pecadões, Deus te ama e te aceita do jeito que você é, e Ele morreu para te dar uma vida nova. Então o pastor está incentivando nós a ficar no pecado. Eu falei isso? E nem vai me ouvir falar isso. Romanos 6, 23 é claro. O salário do pecado é a morte. No Antigo Testamento, pecou, meu irmão, vai morrer. Não tem meio termo.
Mas Paulo vai dizer, mas, entretanto, contudo, porém, o dom, o presente gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, perceba que nós vamos ter muita surpresa no céu, gente. Muita gente que você julgou e condenou, achou que os caras não iam para o céu, pela vida que eles levaram na terra, nós vamos encontrar com eles lá. Porque nem que seja no último suspiro de vida deles, eles vão pedir perdão para Deus. Eles vão dizer, Senhor, me perdoa porque eu fui um caco. Mas agora eu entrego a minha vida para Ti. Bastou, é suficiente para ele receber a redenção e a salvação de Cristo Jesus para a vida dele. Amém? Eu tenho uma experiência pessoal onde o meu pai teve uma amante por mais de 38 anos. Sabe o que é isso? 38 anos e a minha mãe, sabendo, descobriu, não saiu de casa, não rachou, não divorciou, matou no peito e segurou. E eu, depois que conheci a Cristo com meus 16 anos, comecei a orar também por isso, por restauração do casamento dos meus pais. E esse ano, no começo do ano, almoçando lá na casa dele, ele sentou na mesa comigo e disse, filho, eu quero te pedir perdão. Que uma vez nós brigamos, nós achamos porque tu veio querer tirar satisfação por causa da minha conduta com aquela mulher. Mas eu quero te pedir. Eu digo, não, pai, já está resolvido, nós já se acertamos. Não, mas eu quero dizer que eu rompi com ela, não tenho mais nada a ver com ela, eu quero estar com a tua mãe, estou chegando no final da minha vida e eu quero o perdão, eu quero a reconciliação com Deus e com a minha família. Sabe o que é isso? É Jesus trazendo restauração. Não condenação, não separação. Romanos 8:1. Olha o que Paulo diz. Agora, pois, não está dizendo ontem, né? Agora é presente. É particípio presente. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E às vezes o crente, por falta de sabedoria e de conhecimento de Deus e do que Cristo fez por ele, ele vive uma neura, porque ele acha que ele vai conseguir se controlar no sentido, não, quando eu pecar eu vou confessar, porque se eu não confessar não tem perdão, então meu Deus me perdoa porque eu xinguei o motoboy que passou na minha frente, amém, eu estou justificado. Daqui a pouco, né, passa aquela moça com aquela leg da academia, você faz assim, de Jesus amado, queima ela, e aí você fica, ai, Jesus me perdoa porque eu cobicei, não sei o que, aí tu fica nessa neura, uma hora está justificado, uma hora está pecador, uma hora está justificado, outra hora está pecador. Tu vai pirar. Você precisa entender que Deus já perdoou todos, os passados, os atuais e até os que você ainda vai cometer na tua vida. Jesus já levou na cruz do Calvário. Amém. Pastor, mas que loucura é essa? Quando ele derramou o sangue dele, não estava nem na terra ainda. Tu já estava aqui? Aí às vezes o pessoal entende que o perdão é até onde a gente aceitou Jesus. Daí a gente aceitou a Jesus, a responsabilidade agora é nossa. Digo, Jesus, eu vou dar uma forcinha para ti, eu vou viver uma vida íntegra agora para safar tua barra. Que silêncio. A Bíblia diz que o cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Deus sabia que Adão ia falhar. Deus sabia que haveria pecado e morte sobre a terra. Mas ele já tinha preparado um plano perfeito e suficiente através do seu próprio Filho, que viria como homem para derramar o sangue dele, para nos perdoar e nos salvar e trazer a vida eterna.
O homem é que complica, gente. O Evangelho é simples, a Bíblia é o único livro que quando a gente lê, o autor está presente com a gente. O problema é que a gente quer começar lá no Antigo Testamento, não vou começar com Gênesis. Aí de repente começa a pegar aquelas guerras, aquelas loucuradas todas lá e tu quer sair matando todo mundo. Você tem que começar lendo o Evangelho. Começa pelo Gênesis do Novo Testamento, que é João. Você precisa conhecer quem é Cristo. O Antigo, Jesus está oculto, está escondido, mas até o Antigo Testamento é sombra daquilo que é Cristo revelado no Novo. Colossenses capítulo 2, versículo 1 ao 3. Olha como Paulo é gracioso nas suas palavras aqui. Colossenses capítulo 2, verso 1 ao 3. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Olha só, forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o quê? O mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Vírgula. Cristo. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, ou seja, escondidos. Por isso as pessoas estão vivendo religião e não relacionamento com o misterioso Cristo. Mas quando nós nos relacionamos com Cristo, aquilo que estava em oculto começa a ser revelado. E você vai ficar cada dia mais apaixonado por esse Jesus. Amém. Ele continua falando, versos 6 e 7. Do mesmo Colossenses 2. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, ainda andai nele, ou seja, vivei nele radicados e edificados e confirmados na fé. Tal como fostes instruídos, crescendo, em quê? Ingratidão, porque quando eu sei, eu entendo quem é Cristo, o que Ele fez por mim, o que Ele é na minha vida hoje, o que vai sobrar para mim? Que sacrifício eu tenho que fazer para ser aceito por Deus? Deixar de comer comida? Acordar 3 horas da manhã e ir lá no sereno, lá em cima do monte e berrar para ver se Deus me ouve, porque às vezes Ele está dormindo? É isso? Engraçado quando a gente está com problemas. Não, vou fazer o jejum de Daniel. Não, vou fazer o jejum de Esté. Não, vou fazer o jejum de quem mais? Hã? Chocolate. De chocolate. Vou cortar o café, vou cortar a Coca-Cola, como se isso fosse trazer a vitória. Vai mexer o céu lá porque você agora está sacrificando para Deus. Como se isso fosse substituir o sacrifício de Cristo na cruz por você. Vai ver se eu estou na esquina, pô. Dá licença, vai ler a Bíblia, pô. Fica de palhaçada gospel aí, pô. Se me deixa indignado, imagina o coração de Deus. Nós somos tentados a viver religião, gente. A gente está aqui dessas 4 paredes, mas nós somos igreja fora das 4 paredes. Aqui é só para a gente ter comunhão, para a gente se conhecer, para a gente se lapidar, ferro afia ferro. Graças a Deus ninguém é igual o pastor Guto, nem quero que vocês estejam me imitando. Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando Jesus chamou Mateus era para ser discípulo. O discípulo é aluno, é aprendiz. Jesus chamou a mim e a você para ser aprendiz dele, aluno dele. Você precisa aprender com ele. Amém? Para que você possa viver sim, olha o que ele completa e conclui dizendo 13.
Colossenses 2,13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, Jesus, perdoando alguns dos nossos delitos. Ah, é todos? Sim. Se diz que é todos, são todos. Não, mas aquele, não, mas aquele. Então, o sacrifício de Cristo não foi suficiente para remover da tua vida esse pecado? A Bíblia diz que o nosso pecado pode ser mais chocante que o vermelho escarlate. O sangue de Jesus, o perdão de Deus sobre nós vai nos deixar mais brancos do que a neve. João teve uma visão de uma multidão, gente, mas pensa numa multidão, uma raça, uma crowd, entrando no céu de vestes brancas, e falou, cara, que raça é essa aí? É a mancha azul? É a torcida do Avaí que está subindo? E aí o anjo falou, não, esses são aqueles que foram comprados pelo sangue e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Lá vai ter ladrão, lá vai ter prostituta, lá vai ter assassino, lá vai ter criminoso, lá vai ter medroso, lá vai ter maconheiro, cheirador, picador, tudo que é tipo de gente. Porque Jesus ama o pecador. Ele odeia o pecado porque o pecado gera morte. Mas foi exatamente por isso que ele teve que morrer na cruz por nós. 2 Coríntios 5, 21. Eu estou te dando só a introdução hoje. Quarta-feira tem mais. Vamos ler do 17 ao 21 para ficar mais completinho. E depois o pessoal do louvor já pode subir. E assim, se alguém está em quem? Está, é posicional. Se eu estou com a minha fé em Cristo, no que Ele fez por mim, essa pessoa é nova criatura. As coisas antigas já passaram. E eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de... Então, o perdão também veio de Deus. Não é igual o nosso que a gente fala assim, né, para a esposa. Não, eu só vou te perdoar se tu fizer aquele pudim hoje, domingo, depois do almoço, aí eu te perdoo. Não é condicional. Não tem interesse. Você está entendendo? Não, se tu não se arrepender, se não mostrar para mim mudança, eu não vou te perdoar não. Tu vai continuar, eu vou continuar sem falar contigo. Não é assim que às vezes a gente quer perdoar? Deus está dizendo que o perdão que nós recebemos não provém de nós. Provém dele. É de cima para baixo. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, ou seja, as pessoas. Não imputando, não atribuindo aos homens seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte, não é de azar, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, eu sou um representante do reino de Deus aqui na terra para dizer para você, aceite o amor de Deus por sua vida, aceite o sacrifício de Cristo por sua vida, aceite o sangue derramado no Calvário para te perdoar pecado, para te justificar, para te levar para a vida eterna, para te dar uma vida nova. Glória a Deus. E aí ele vai concluir no 21. Aquele que não conheceu o pecado. Quem que não pecou na terra, gente? Cristo. Muito bem. Obrigado, Adriano. Estava combinado esse Cristo, essa voz de trovão aí.
Somente Jesus, gente. Deus o fez pecado por nós. Aonde que Jesus fez pecado por nós? Muito bem, Severaldo. Lá na cruz, ele levou os nossos pecados. Isaías 53 vai dizer: ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades. O castigo que estava sobre ele, ou seja, tem castigo o pecado? Tem. Mas o juízo, a punição, caiu sobre Cristo. E hoje nós temos paz com Deus. Tem uma música nova aí, né? Colossenses, é Colossenses 2, né? É. Paz. Eu vou cantar aqui e você vai se arrepiar. Que está rindo, Alemoa? Para que nele, em Jesus, fôssemos feitos o quê? A justiça de Deus. Você precisa ter a prática, não a reza, mas o entendimento da consciência, não do pecado, que esse a gente tem. Mas eu quero que você comece pelo Espírito, pela revelação dessa palavra, começar a ter a consciência da justiça. Deus fez o pecador justo. Então eu posso dizer, eu sou a justiça de Deus. E quando eu tenho entendimento, quando a tentação do pecado vir para mim, sabe o que vai ser mais fácil? Eu sou a justiça de Deus. E isso não me apetece mais. Eu não tenho mais poder e nem força na minha vida, o pecado. Não que eu não vá pecar mais, mas a graça de Deus, a bondade de Deus é tão grande na minha vida que eu estou tão constrangido com a justiça de Deus que eu não preciso mais. Mesmo que você estiver lá no meio do teu baseadinho, fale, eu sou a justiça de Deus. Mais cedo ou mais tarde, tu vai deixar de fumar maconha. O Espírito vai te convencer da justiça, não do pecado. Vai dizer, cara, não preciso disso, Jesus é a minha paz. Glória a Deus. E nós não temos aqui na igreja um medidor de pecadinho, pecadão, né? Quem é mais santo, quem é mais... Não existe isso, gente. Eu quero que você comece o teu mês crendo e entendendo que você é amado por Deus. E assim como Ele passou e chamou Mateus, hoje Ele está chamando a mim para você, para Ele ir para casa conosco. Zé, tu vai comer frango com macarrão, eu vou contigo. Ah, tu vai comer churrasco e maionese, eu vou comer contigo. Ah, tu vai comer tainha recheada com ova frita, eu vou comer contigo. Confirma seu profeta. Feche os teus olhos. Curve a tua cabeça por um instante. A Bíblia diz que o diabo é o acusador das nossas vidas. A própria palavra diabo significa acusador. Então essa é a função dele. Ele de dia e de noite vem para nos acusar. Você pecou, você errou, você se distanciou de Deus, Deus está bravo contigo, Deus não quer mais saber de você, Deus vai te castigar, você está separado de Deus. Se tem algo que Deus jamais vai fazer, é se afastar de nós. Mesmo quando a gente peca, Deus continua lá. Às vezes a gente é que sai. Assim como Adão, que quando pecou e ouviu a voz de Deus, se escondeu, né? E Deus falou, Adão, por que tu está escondido aí atrás da moita? O que aconteceu? Falou, eu ouvi a tua voz e tive medo. Mas medo do quê? Todo final de tarde a gente vem aqui ter a nossa resenha, a nossa comunhão, o nosso relacionamento. Ah, Senhor, foi a mulher que tu me deu. Se o diabo não acha um culpado, a gente quer achar um culpado para os nossos erros. Pare de achar culpado. Jesus se fez culpado por você na cruz. Aceita o grande amor com que Ele te amou.
Aceita o perdão de Deus para a tua vida. Pastor, mas o senhor não sabe metade a missa, a minha vida. Eu cometi aborto. Eu traí a minha esposa, eu traí o meu marido. Eu já blasfemei contra Deus. Deus sabe tudo o que você já fez. Mas nessa manhã Ele trouxe aqui para dizer: eu te amo, eu te aceito, eu te perdoo. Pedro certa vez perguntou para Jesus quantas vezes nós deveríamos perdoar. Aí Pedro se adiantou e disse: Senhor, 7 vezes? E aí Jesus falou: não, Pedro, 70 vezes 7. Ou seja, sempre, forever. Perdoe sempre, porque esse é o coração de Deus. Perdoar sempre. Por isso, nessa manhã, de olhos fechados, se você ouviu essa mensagem do perdão e deseja receber o perdão de Deus para a tua vida, sair dessa opressão, sair dessa tribulação de espírito e ter paz, paz com Deus, paz com as pessoas, basta que você creia e receba Cristo no teu coração. Não é mudar de religião. Mudar de religião não vai mudar a tua história, a tua vida. Mas aceitar a Cristo irá transformar a tua história. Eu aceitei a Cristo há mais de 32 anos atrás. Quando eu ainda tinha meus 16 anos. E Jesus entrou no meu coração. Perdoou todos os meus pecados e me deu uma vida nova. Por isso Ele diz lá em Mateus 11: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Se você deseja nessa manhã entregar o teu coração para Jesus Cristo, com os olhos fechados, levante a tua mão direita para o céu, como um sinal que você está dando para Deus. Deus, eu recebo o teu amor, eu recebo o teu perdão da minha vida. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Jesus não teve vergonha de abrir os 2 braços dele lá na cruz, lá em cima do Gólgota, onde as pessoas estavam cuspindo nele, onde as pessoas estavam batendo nele, colocaram uma coroa de espinho nele, e mesmo assim, se esvaindo em sangue, uma das últimas orações de Jesus foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Uau! Essa mão que você ergueu para Jesus, você vai colocar sobre o seu coração. E com essa mão direita sobre o seu coração, declare em voz alta, com toda a fé do teu coração, assim: Senhor Deus, nesta manhã, eu quero te pedir perdão por todos os meus pecados e por toda a minha vida velha. Eu aceito o seu amor, o seu sacrifício, o seu sangue para me salvar e me justificar de toda uma vida errada. Eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador. Entra, Jesus, no meu coração e me dá uma vida nova, livre da culpa, da condenação e do medo, mas através da tua reconciliação, do teu sacrifício na cruz, eu sou a justiça de Deus, para viver uma vida abençoada e vitoriosa em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação e por tão poderoso perdão sobre a minha vida.
em nome de Jesus. Amém.